Bom dia, pessoal. Bom dia, vamos chegando. Bom dia, Cabral. Vou te botar aqui já, vou te... Bom dia, Natália. Grande, Cabral. Bom dia. Tudo Bom bem, dia a cara? todos. Tudo bem aí com você, Marcelo? Tudo bem. Cara, primeiro, obrigado aí pelo carinho, pela sua generosidade de ter aceitado o convite da ESA. É um grande prazer pra gente, cara, te ouvir, né? E principalmente sobre um tema que é tão caro para você, né? A estabilidade, né? Para quem, sei que o pessoal ainda está chegando, está entrando, mas já vou fazer uma apresentaçãozinha rápida sua, né? O professor Cabral, ele é livre docente, né, pela USP, doutor pela UERJ, Direito Processual, mestre em Direito Público pela UERJ também, tem um pós-doutorado na Universidade de Paris I, né? Autor de vários livros incríveis, e eu destacaria entre eles, Cabral, assim, nunca te falei isso abertamente, mas assim, o seu livro de coisa julgada e preclusão dinâmica, que aliás está aqui, ó. Vou fazer depois mais um jabá ao final, para a gente, depois da sua apresentação. Esse livro é um clássico, inclusive dialoga diretamente com o tema, né, que a gente vai abordar aqui hoje. O Nulidade no Processo Moderno, não sei se você já acabou já atualizou, já... Não, ele está esgotado, na verdade. Isso aí está esgotado. Eu Esse é um quero ver se livro, eu publico um pós-CPC, né? pô, é fundamental. Enfim, eu acho que Convenções também, né, um clássico incrível, a sua tese de titularidade, né, de juiz natural, eficiência processual, e alguns artigos que para mim que me inspiraram a escrever até alguns trabalhos, como você sabe, aquele teu artigo da despolarização acabou gerando uma série de desdobramentos sobre o aspecto da propriedade intelectual, então realmente eu tenho muita admiração. Você foi meu professor no mestrado, para quem não sabe, possivelmente agora no doutorado, as aulas estão paradas, mas vamos ver como é que, quando volta, né? Enfim, mas feito isso, Cabral, vamos passar direto então ao tema, nossa conversa, estabilidade do CPC. Eu vou fixar aqui na tela o tema. E antes eu queria te ouvir um pouco. Você me ouve? A sua imagem fica dando uma... Tá me ouvindo, né? Tá falhando, É, Agora congelou para mim. falhando um pouco Deixa para eu mim. ver. Agora voltou. Você voltou agora. Beleza. Vamos lá. Tá. Então, assim, queria te dar a palavra já para fazer um panorama, assim, uma visão bem macro, por enquanto, porque depois a gente vai entrar em algumas provocações específicas sobre a estabilidade, né? Eu até pensei aqui algumas frases que você fala no seu livro de Coisa Julgada. Por exemplo, há um cacuete acadêmico de imaginar ou temos coisa julgada ou não temos nada, né? Então, ou seja, e aí ontem mesmo eu vendo uma live do Daniel Neves com a Marcela Couba, estava rolando uma discussão assim sobre o que era a sentença arbitral, depois que, enfim, o árbitro profere a sentença e aí você tem a ação anulatória. Mas é o quê? É uma coisa julgada que faz? Mas para que encaixar em coisa julgada? É uma estabilidade. E aí isso gera uma série de reflexos, né, que a doutrina um pouco não examinou bem essa questão ainda. Então, eu queria te ouvir. Foram muitas as estabilidades no código, na parte da tutela, no saneamento. Eu queria que você desse essa visão panorâmica para a gente inaugurar. Legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao OAB, pela ESA do Rio de Janeiro, pelo convite, né? Eu tenho sempre colaborado com os colegas da ESA, da OAB, então para mim é um prazer sempre participar, especialmente com você, que é um destacado aluno lá no doutorado, já tem uma produção acadêmica relevante, então é uma grande satisfação. Queria saudar a todos e todas que estão aqui nos curtindo, vi que alguns entraram por aí, a Fernanda Rocha, lá de Minas Gerais, o Rafael Renner, doutor lá pela faculdade, o Carlos Alexandre, Caio Filho, querido amigo, então, assim, um grande prazer tê-los todos aqui para esse bate-papo. Realmente o tema para mim é muito caro, né? Foi uma reflexão de alguns anos que originou a minha tese de doutorado, cuja versão comercial foi esse livro que você mostrou. E eu fiquei muito satisfeito de ver que muitas das propostas que eu fazia lá atrás acabaram
repercutindo nas mudanças legislativas recentes, né? Vou tentar abordar algumas delas ao longo desse bate-papo hoje, e não só no CPC, né? Acho que uma mudança relevante no sistema das estabilidades foi também a mudança na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 2018. Vou tentar também abordar esse tema. E o tema não é no seu livro você já aborda, na terceira edição, o artigo 23 está bem, vi um capítulo lá bem interessante. Que é o artigo 23 da LINSB, né? Eu estou tentando agora aproveitar essa época da pandemia para acelerar uma ideia que eu tinha antes de fazer uma reflexão específica, né, sobre o artigo 23 da LINSB, né? Vamos ver se eu consigo. Bom, então, eu queria destacar basicamente 3 ideias, tá, nessa introdução. A primeira delas é que na sistemática tradicional de coisa julgada, preclusões, etc., a gente via claramente uma ausência de um tratamento conjunto de todos os fenômenos de estabilização, né? No direito brasileiro, isso ficava muito claro, porque o fenômeno de estabilização do conteúdo de atos processuais nunca foi compreendido como algo amplo e abrangente. Era basicamente coisa julgada ou nada. Então, na concepção clássica, ainda que isso não viesse verbalizado, o que a gente via é que todos aqueles sintagmas que a gente conhece bem, que servem para proteger o conteúdo de atos processuais de mudanças posteriores em qualquer processo, quer dizer, coisa julgada material, coisa julgada formal, preclusão, eram todos expressões conhecidas, mas que não eram compreendidas como algo dentro de um mesmo gênero. Ao contrário, né, a tradição da qual a gente é herdeiro procurava extremar esses conceitos, né? A gente vê em muitos manuais, e essa foi a tradição que nos passaram, os nossos professores nos transmitiam isso. Muita gente fazia questão de diferenciar coisa julgada e preclusão, como se fosse uma heresia juntar as duas coisas. E nas minhas pesquisas eu comecei a perceber que isso era uma coisa muito estranha, porque eram todos institutos que tinham a mesma finalidade, né, proteger o conteúdo de atos processuais anteriores, impedindo a rediscussão a esse respeito, mas que eram tratados como coisas completas, como mundos separados. Em outros países isso nunca acontecia, porque houve sempre muitos países trataram preclusões e coisas julgadas dentro de um gênero comum, né? Então, me parece que isso levou também a uma incompreensão de certas figuras. A gente costumava dizer que a preclusão, a coisa julgada formal, ou seja, certos tipos dessas estabilidades se limitavam ao interno de um processo. Então, eram marcados pela litispendência. Coisa julgada formal e preclusão nunca poderiam ter efeitos para fora do processo, porque isso era exclusivo da coisa julgada. Então, essa criação de redomas separadas acabou fazendo com que a gente compreendesse mal certos institutos, né? E isso impediu, me parece, a evolução do tema. Essa separação também levou a uma ideia, né, de que a coisa julgada era a estabilidade por excelência. Então, todas as discussões em torno desses fenômenos começavam pela pergunta: isso é coisa julgada ou não? Ao ponto de se levar no processo administrativo ou no direito administrativo em geral, os administrativistas a questionarem sobre se o ato administrativo poderia ser coberto pela coisa julgada. Quer dizer, muitas vezes eles viam um fenômeno de irrevogabilidade ou indiscutibilidade do ato administrativo, que não poderia mais ser modificado, e a pergunta que automaticamente vinha na cabeça é: isso é coisa julgada? Quer dizer, a coisa julgada se forma sobre o ato administrativo? Então, me parece que juntar esses fenômenos dentro de um mesmo gênero, que é esse gênero das estabilidades processuais, permite a gente identificar, e essa é a segunda ideia que eu queria trazer aqui na abertura, que eu acho que é uma ideia-chave para compreender esse sistema, é que o conceito de estabilidade processual deve ser incorporado à processualística, ele deve ser um conceito, um ferramental que a gente deve ensinar para os estudantes na faculdade de Direito, e todos os profissionais hoje têm que conhecer, porque é a forma que você vai compreender bem todos esses fenômenos e como eles dialogam entre si. Na concepção tradicional, como a gente via as coisas como separadas, a gente não conseguia entender que esses fenômenos convivessem. Se a gente não conseguia entender que preclusões convivem com a coisa julgada. Havia uma absorção das preclusões na coisa julgada. Uma vez que a coisa julgada se formava, ela absorvia todas as preclusões intermédias. Quer dizer, não era possível esses fenômenos conviverem. E no código a gente vai ver que eles convivem. E a gente só consegue compreender bem como eles convivem
se a gente entender que eles são fenômenos separados, mas dentro de um mesmo guarda-chuva, por assim dizer, né? Um gênero, né? Um gênero. E esse gênero é o gênero das estabilidades processuais. E eu fiquei satisfeito de ver que o código incorporou essa ideia, né? Então, hoje em dia, a gente tem que compreender tudo como um gênero e a coisa julgada apenas como uma espécie dessas estabilidades. Então, toda vez que a gente enxergar um fenômeno, o código quer proteger o conteúdo de determinado ato, uma sentença ou uma decisão, a gente não deve perguntar se aquilo é coisa julgada ou não. A gente deve entender que aquilo é uma das espécies de estabilidade processual e procurar verificar qual é essa estabilidade. Não necessariamente ela será a coisa julgada. E por que eu digo que o código incorporou essa ideia das estabilidades processuais? Primeiro, incorporou na terminologia. O código fala em estabilidade, estabilização, estável, em vários pontos. Isso é uma diferença muito grande em relação ao código anterior. Por exemplo, o código prevê no artigo 304 a chamada estabilização da tutela antecipada, falando inclusive em estável, né? Ela nomeia o instituto como estabilização e fala que a decisão se tornará estável. E no parágrafo 6º do mesmo artigo, ele diz que essa estabilidade não é a coisa julgada. Então, vejam que ali já há uma decisão do legislador de apartar o tratamento do tratamento da coisa julgada. Por outro lado, o artigo 357 do Código de Processo Civil, que fala da decisão de saneamento, no parágrafo 1º, fala do pedido de esclarecimento em relação à decisão de saneamento. E depois diz que após o pedido de esclarecimento, aquelas discussões que foram ali tratadas se tornam estáveis. Então, é uma estabilidade da decisão do saneador que não existia, já era defendida na doutrina, mas não existia na lei, no código anterior, e que agora também está disciplinada. O código traz ainda, no artigo 926, que fala sobre os precedentes, o sistema de precedentes, uma obrigação dos tribunais de manterem a sua jurisprudência estável. Quer dizer, a consistência e estabilidade dos precedentes é também uma estabilidade tratada assim pelo Código. O artigo 486, parágrafo 1º do Código, traz também uma nova forma de estabilidade para as decisões que encerram o processo por razões procedimentais. Quer dizer, sentenças terminativas, decisões que terminam o processo por razões procedimentais e que não discutem o mérito, essas decisões são atingidas por uma forma de estabilidade que é diferente da coisa julgada. E tem que ser, porque a coisa julgada definida lá no artigo 502 do Código só atinge as decisões de mérito. Então, essa do artigo 486, parágrafo 1º, não pode ser coisa julgada, porque a própria lei exclui que seja coisa julgada. Então, ela é algo diferente da coisa julgada. E aí, pegando o gancho, e aí já entrando, Cabral, exatamente nesse ponto que você estava falando, você vê como faz sentido isso que você defende, porque assim, a doutrina clássica tratava a coisa julgada, né, formal, né, sentenças terminativas, que não, a rigor não impediria a propositura de uma nova ação, e a coisa julgada material, ação de mérito, que, com os efeitos todos clássicos da coisa julgada. E aí, veja, esse 486, parágrafo 1º que você mencionou, ele tem uma eficácia extraprocessual, porque impede a propositura de novas ações, né, naquelas situações, em deferimento, conversão de arbitragem e tal. Então, olha, aí é um exemplo clássico, se a gente não consegue encaixar nem em coisa julgada formal, nem em coisa julgada material. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, nesse ponto específico. O 486, parágrafo 1º, é uma reivindicação antiga da doutrina, né? O Fred Didier, o Flávio Archel, vários colegas defendiam, na época do CPC anterior, um incremento das estabilidades sobre a decisão de saneamento, né? Quer dizer, se o juiz chega lá e ele analisar as questões formais referentes à legitimidade, competência, etc., e decidir expressamente sobre isso, qual o efeito que isso teria? Ele próprio, o juiz, na primeira instância, poderia rediscutir tudo aquilo de novo? A sentença posterior à decisão de saneamento poderia rever todas as discussões que foram decididas no saneador? E havia uma compreensão de que muitas questões que eram ali decididas, por serem, entre aspas, matéria de ordem pública, não precluiriam, quer dizer, sobre elas não haveria preclusão. E, portanto, a decisão do saneador não teria nenhum efeito no campo das estabilidades. Aquilo tudo poderia ser revisto pelo mesmo juízo, na oportunidade em que ele estaria proferindo sentença. O que, no meu modo de entender, nunca fez muito sentido, porque toda decisão deve ter alguma forma de estabilidade, né? Então, a gente vivia aquele modelo a que eu fiz referência, que era, ou a gente vivia um zero de estabilidade, em que tudo era instável e podia ser decidido novamente,
ou a gente tinha a coisa julgada. Entre o zero e a coisa julgada, a gente não tinha níveis de estabilização, né? E isso nunca fez sentido. E o código veio estabelecer essa nova forma de estabilidade sobre essas decisões procedimentais, né? O 486, parágrafo 1º, também vem nesse sentido. A diferença do 486, parágrafo 1º, para o 357, parágrafo 1º, é que o 486, como você salientou, ele traz uma estabilidade com efeitos extraprocessuais, né? Quer dizer, a estabilidade do artigo 486, parágrafo 1º, ela se aproxima da coisa julgada porque os seus efeitos se projetam para outros processos, né? Aquilo não pode ser discutido nem em outro processo. Enquanto o 357, parágrafo 1º, está limitado a dentro do mesmo processo. E vejam, o 486, a gente pode dar exemplos aqui do 486, né? Por exemplo, questão de legitimidade. Se é ajuizada uma ação por alguém que é parte ilegítima ou que não tem a capacidade processual, porque é uma empresa que não está bem representada por certos, sei lá, por seu diretor, tinha que ter assinatura de mais de um diretor para que houvesse ajuizamento da ação, ou teria que ter concordância de uma porcentagem dos acionistas e essa concordância não está comprovada, o processo é extinto por falta de legitimidade. Num segundo processo, antigamente se pensava que se poderia renovar de novo toda essa discussão, independentemente da decisão sobre legitimidade, porque não se faria coisa julgada material e todas as preclusões estavam limitadas àquele primeiro processo. Agora, o que o 486, parágrafo 1º, quer dizer é que, mesmo se tratando de um segundo processo, aquela sentença terminativa que extinguiu o processo por falta de legitimidade é atingida por alguma forma de estabilidade. E para que se renove aquela discussão, há que se corrigir o defeito que foi apontado na sentença anterior. Então, só é possível renovar acrescentando elementos novos para que aquela estabilidade seja desfeita e possa ser renovada a discussão. Então, vejo que mesmo em se tratando de uma decisão puramente formal, de questões de natureza processual, há agora uma estabilidade que se projeta para fora do processo e, portanto, tem efeitos extraprocessuais, impedindo a modificação do que foi decidido em outros processos. E isso não é coisa julgada. Então, essas estabilidades hoje mostram como o sistema está rico, né, e como a gente tem que investigar exatamente cada uma dessas espécies do gênero que é o gênero das estabilidades processuais. E veja, Cabral, e se as pessoas não percebem isso, né, quando elas olham lá no 966, parágrafo 2º, e veem que cabe ação rescisória contra essas decisões lá do 486, parágrafo 1º, elas pensam, cabe rescisória, então é coisa julgada material. Então, quase que uma indução. Cabe. E aí eu destaquei uma frase do seu livro que eu achei muito interessante quando você fala o seguinte, que uma estabilidade não decorre do regime jurídico. Né? O mecanismo de superação de uma estabilidade não decorre do regime jurídico desta estabilidade. Ou seja, eu posso ter ação rescisória e nem por isso aquela decisão é uma coisa julgada material. Né? Então, eu acho que essa é uma questão interessante. Bom, o novo desafio, Marcelo, já que você me permitiu essa reflexão, o novo desafio, eu acho, para todos nós é construir um regime para essas estabilidades, né? Se todas essas estabilidades hoje em dia existem e convivem, a gente tem que enxergar o regime aplicável a elas. Por exemplo, o objeto, elas atingem o que exatamente? Sujeitos que estão envolvidos, né? Quem se submete a qual tipo de estabilidade? Os efeitos que cada uma produz, né? Elas têm efeito negativo, efeito positivo, todas elas têm todos aqueles efeitos que a gente enxergava na coisa julgada ou não. E uma questão importante, que é a questão que eu tenho defendido, é que justamente essa que você salientou, que a forma de desconstituição da estabilidade, a forma de superação da estabilidade, não compõe o regime, porque ela é uma questão de política legislativa. O legislador pode prever ação rescisória para diversos tipos de estabilidade, independentemente de serem coisa julgada, desde que ele queira atribuir a superação dessas estabilidades o regime da ação rescisória, com competência originária no tribunal, não na primeira instância, com depósito, né, com uma exigência monetária para que você possa rediscutir. Então, se ele quiser atribuir aquele tipo de estabilidade, aquelas características do procedimento de superação da ação rescisória, ele pode fazê-lo. O que não leva a que a gente possa concluir que aquela estabilidade é coisa julgada por causa da ação rescisória. O exemplo que você deu é muito interessante, porque
a sistemática da ação rescisória também foi muito alterada no CPC de 2015, e hoje se prevê a ação rescisória para desconstituir outras formas de estabilidade que não a coisa julgada material. Então, hoje não existe mais relação que existia no CPC anterior entre coisa julgada e ação rescisória, né? A ação rescisória existe para superação de estabilidades variadas. Dentre elas, a coisa julgada, mas não apenas a coisa julgada. Maravilha, é exatamente, cara. Agora, Cabral, passando para a gente um tema que eu acho que atinge diretamente os advogados, a doutrina de um modo geral, a questão da estabilização da tutela, né, da tutela antecipada antecedente. Muita controvérsia, muita discussão, mas no que toca aqui, no que pertine aqui ao nosso bate-papo, eu queria que você analisasse essa questão da estabilidade, né? O 304 diz lá, a tutela concedida nos termos do 303 torna-se estável se não for interposto recurso. E aí, lá no parágrafo 6 diz, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade só vai ser afastada caso, enfim, aquela ação lá no prazo de 2 anos seja proposta para reformar, invalidar a decisão. E aí, está claro que não é coisa julgada, porque o código fala, porque se não falasse, talvez iam querer encaixar também coisa julgada, né? E aí eu te pergunto, depois desses 2 anos, né, que vamos dizer assim, que realmente passou o prazo para poder propor essa demanda que visa reformar ou validar, essa estabilidade, ela continua uma estabilidade, né, mais forte, vamos dizer assim, não chega a ser uma coisa julgada, mas é uma estabilidade mais forte. Qual é o grau, qual é o nível disso? Veja, o 304, ele traz uma possibilidade interessante que já vinha sendo postulada na época da antecipação de tutela, que é uma realidade forense. Muitas vezes o que a pessoa precisa é de um provimento de urgência, um provimento rápido, que reproduza um determinado efeito na vida dela. Mas ela não está interessada em ficar anos na justiça discutindo quem tem o direito subjacente. Então ela não precisa da função certificatória que o judiciário pode lhe dar, né? Quer dizer, ela não precisa de um elemento declarativo de quem tem direito ou não, e ela tampouco está interessada na coisa julgada. Ela não quer ficar protegida com a força da coisa julgada, uma indiscutibilidade mais forte sobre quem tem o direito. Ela quer um efeito prático. Para ela, aquilo é a bola na rede. E para esses casos, né, em que talvez a liminar, né, a decisão de tutela provisória seja tudo que a pessoa precisa, pensou-se num mecanismo em que o indivíduo pode postular em caráter antecedente a tutela provisória. Se essa tutela provisória for deferida pelo juiz e não contestada ou não impugnada, né, pela parte contrária, ela se estabiliza. E aí aquilo meio que é arquivado, né, e aquele efeito concreto que a parte obtém pela tutela provisória não pode ser desfeito, senão por meio de uma ação anulatória, uma ação de desfazimento, né, prevista no Código, no parágrafo 5º, né, do artigo 304, que pode ser ajuizada em até 2 anos. Então, o indivíduo que recebe uma tutela provisória contra si, e que ele não queira discutir, fala assim, beleza, vamos cumprir isso aí, a gente cumpre a tutela provisória, o efeito fica lá, e eu tenho 2 anos para pensar se eu vou realmente querer discutir o mérito. Ele tem essa opção. Então é algo que dá ao conflito a importância que ele tem para as partes, né? Muitas vezes o processo era ajuizado, imagina, a questão é referente a um candidato de concurso público que está impugnando certa característica do edital e diz que tem o direito de fazer a prova. Se ele não conseguir eliminar, para ele praticamente aquilo não vale de nada, porque o concurso vai acontecer, ele não fez a prova e lá na frente ele não vai conseguir anular o concurso inteiro para que voltasse as provas ao estágio em que ele deveria ter ingressado. Né? Então, muitas vezes essas questões são interessantes porque dão ao conflito a importância que ele tem. E a gente não fica com aqueles processos se arrastando por anos no judiciário. Muito bem, o que o legislador fez? Ele colocou lá essa modalidade de estabilidade processual que nomeou estabilização da tutela provisória e disse expressamente, como você bem mencionou, que ela não é a coisa julgada. Bom, que ela não é a coisa julgada dentro desses 2 anos que o Código estabeleceu, está expresso na lei. E eu não tenho visto, dentro dos 2 anos, ninguém dizendo que aquilo é coisa julgada. Agora, o cacoete acadêmico continua. Então, muita gente que comenta o dispositivo
tenta encaixar a estabilidade que se forma sobre a tutela provisória, quer dizer, tenta encaixar a estabilização dos efeitos da tutela provisória como sendo coisa julgada depois dos 2 anos. Então se diz que muita gente está ainda comentando o código, fica com essa automação de pensar que a coisa julgada é estabilidade por excelência e que aquilo ali parece coisa julgada, então deve ser coisa julgada. Então, depois dos 2 anos para o ajuizamento da ação de desfazimento, muita gente tem defendido que se trata de coisa julgada. Minha opinião, você já conhece, mas é bom a gente colocar aqui para o debate, é que tão pouco depois dos 2 anos, a gente está ali diante de uma coisa julgada. E as diferenças que existem são diversas, né? Mais uma vez, se a gente observar o regime da estabilização da tutela provisória, a gente vai ver que aquilo não é coisa julgada. Primeira diferença. A primeira diferença diz respeito ao objeto. Enquanto que a coisa julgada se forma sobre um elemento declaratório da sentença, né, sobre, por exemplo, quem tem direito, e ela torna aquilo imutável e indiscutível, no caso da tutela provisória, concedida em caráter antecedente, o objeto da estabilidade são apenas os efeitos concretos daquela medida que é postulada. Não há, na estabilização da tutela provisória, não há formação de estabilidade sobre nenhuma questão referente a quem tem direito. Então, às vezes, o indivíduo está com o nome negativado no SPC e ele quer tirar o seu nome do SPC. Ele diz que a dívida foi paga, apresenta um instrumento de quitação e solicita do juiz uma tutela provisória concedida em caráter antecedente para que se produza um determinado efeito. Tira o meu nome do Serasa, tira o meu nome do SPC. O juiz dá a liminar, a tutela provisória concedida não é agravada pela contraparte. E aquilo se estabiliza. Bom, qual é o efeito disso? O efeito concreto disso, que era retirada do nome do SPC, fica estabilizado. O nome daquele indivíduo não pode retornar para o SPC pelo pagamento da mesma dívida. O que não faz com que, num outro processo em que se invoque aquela dívida, por exemplo, em compensação, a contraparte possa dizer, o próprio requerente da tutela provisória possa dizer que aquela decisão estabilizada lhe gerou um efeito que ele possa invocar num outro processo de dizer que o crédito não existe. Quer dizer, a partir do momento que a tutela provisória se dá por um objeto mais restrito, que são apenas os efeitos concretos, retirado do nome do SPC, sem atingir o efeito declaratório sobre a existência ou não do crédito, mantém-se intacta a possibilidade de rediscutir o crédito no outro processo. O que é bem diferente se tratasse de coisa julgada. Se você tem coisa julgada numa ação que diz que o crédito está extinto, porque já foi pago, aquilo não pode ser rediscutido no outro processo, porque o elemento de certificação, de declaração de direitos, tornou-se indiscutível pela coisa julgada. Uma segunda diferença entre a disciplina, o regime da tutela provisória concedida em caráter antecedente para o regime da coisa julgada diz respeito ao chamado efeito positivo da coisa julgada, né? A coisa julgada ela tem, como se fala há centenas de anos, né? A coisa julgada tem 2 efeitos básicos. Um efeito negativo, que é de impedir a rediscussão, e um efeito positivo, que é de obrigar a incorporação do conteúdo estável em outros processos. Quer dizer, juízes de outros processos pegam aquele objeto que foi objeto da coisa julgada e têm que levá-lo como premissa. Eles não podem decidir de forma contrária e devem incorporá-lo em suas decisões. O positivo da coisa julgada está intimamente relacionado. Voltou? Voltou. Está intimamente relacionado ao conteúdo certificatório, a ideia de que a coisa julgada estabiliza a declaração sobre quem tem direito ou não. E é importante que essa declaração sobre quem tem direito ou não se incorpore no tráfego jurídico. E em outros processos em que aquela mesma relação se discuta, aquilo vem incorporado pelo efeito positivo da coisa julgada. Agora, no caso da tutela provisória concedida em caráter antecedente, isso não faz sentido, porque se o objetivo da parte é apenas obter aquele efeito, tanto é que ela não formula o pedido integralmente, né? Ela deseja que o pedido
incompleto tramite na forma do artigo 303, 304, ela está querendo apenas obter aquele efeito. E, ao saber disso, o requerido da tutela provisória opta estrategicamente por não combatê-la, por não impugná-la. Porque ele diz, olha, o que eu estou visualizando aqui está enfrentando uma rediscussão apenas desses efeitos. Eu tenho 2 anos para desfazer os efeitos e isso não atinge a discussão sobre o crédito, que eu vou continuar podendo discutir em outro processo. Então, é um instrumento que tem um regime completamente diferente da coisa julgada. Por isso me espanta que muitos autores ainda defendam que, após os 2 anos, aquilo que se formou é uma estabilidade de coisa julgada, quando não é, claramente, porque ela tem diferenças nos regimes. Não, de acordo. E, Cabral, uma questão bem prática agora para os advogados, já que a gente está aqui na casa dos advogados, que perguntam muito em aula. Aí uma curiosidade mesmo, é o seguinte, você explicou bem que na estabilização da tutela são em relação aos efeitos, não a declaração sobre o conteúdo de uma possível pretensão. Mas você acha, os advogados têm medo de não agravar e deixar estabilizar? Vamos pegar o exemplo que você deu do nome sujo, do cadastro no SPC e tal. Aí o Serasa fala, tá, não vou questionar, não vou recorrer e tal, mas aí lá na frente tem uma ação indenizatória em razão da inclusão indevida. Existe alguma irradiação de efeitos no sentido seguinte, eu não recorri, eu deixei de estabilizar, eu sou o réu, eu não recorri, eu deixei de estabilizar, e esse meu ato pode, de algum modo, causar uma impressão para o juiz de um reconhecimento de alguma coisa e afetar o desdobramento de uma futura ação indenizatória relacionada a esse ato? Como é que você enxerga isso? Não é possível que se enxergue uma omissão impugnar a tutela provisória antecedente como nada mais do que se submeter àqueles efeitos. O requerido, para começar, ele tem 2 anos para tentar desfazer os efeitos, com aquela ação de desfazimento. Isso já mostra que aquilo é algo instável, que não tem uma eficácia muito forte. E mesmo depois dos 2 anos, como o objeto é diferente, aquilo não exclui a possibilidade de rediscussão do crédito até o prazo prescricional. Os juízes hoje têm que compreender que o sistema se tornou mais complexo, mais rico, e que essas formas de estabilidade contemporânea são diferentes da coisa julgada. Eu acho que as partes não podem ter medo disso. E cabe a nós, com eventos como esse, na produção acadêmica, mostrarmos essas diferenças para que a jurisprudência não comece a se formar de maneira equivocada. Agora, o que é uma decisão como essa, quer dizer, numa ação indenizatória futura em que se discutisse o crédito, que não foi certificado pela estabilização da tutela provisória, quer dizer, não existe estabilidade formada sobre essa discussão, isso representaria para as partes uma vinculação surpresa. Quer dizer, se o meu adversário formula uma tutela provisória concedida em caráter antecedente, e ele pede isso, ele pede que aquilo tramite na forma do artigo 303, 304. Quando eu olho aquela postulação, vejo que ele está pretendendo apenas aquilo. E vou me engajar nessa discussão sabendo que se eu perder, apenas aqueles efeitos concretos que estão sendo postulados é que ficarão estáveis. Nada mais. Ora, se num processo seguinte em que eu pretendo discutir o meu crédito, vem o juiz e diz que agora eu não posso mais discutir porque aquilo já tinha sido objeto da decisão anterior, eu estou sendo surpreendido por uma vinculação surpresa, por uma estabilidade que me surpreende, porque na época em que ela se formou, não era previsível para o litigante que ele ficaria impedido de rediscutir aquilo num outro processo. Então, quando você entra num processo podendo exercer suas garantias fundamentais, você tem que ter muito claro na cabeça o que aquilo pode te gerar de impossibilidade de rediscutir. E as preclusões, as coisas julgadas e estabilidades em geral, elas significam isso, Se determinados atos de um processo foram discutidos sob certas condições, vão se formando estabilidades em certos níveis que vão te impedir de rediscutir. Às vezes esse impedimento é dentro do mesmo processo, às vezes é em qualquer outro processo. Às vezes ele atinge certos objetos, às vezes ele atinge outros objetos, às vezes ele atinge apenas uma discussão procedimental, às vezes atinge o mérito. Entender esses regimes é muito útil para você entender qual é a sua vinculação. O que você está proibido de rediscutir. E com isso você se programa. Estrategicamente você sabe o que você vai alegar, se você vai recorrer ou não,
porque você sabe se você vai poder ficar ou não premido de discutir aquilo num outro processo. Maravilha. E agora a gente passando para um segundo ponto, Cabral, vamos falar lá do 357, da decisão de saneamento, né? Eu particularmente gosto muito dessa parte do código, acho que a ideia de um processo mais colaborativo, né? Saneamento consensual, saneamento compartilhado, que seja. Mas vamos falar do 357, parágrafo 1º. O artigo diz, para todo mundo ficar aqui na mesma página, diz o seguinte, parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira, essa estabilidade, eu acredito que não se aplique a fatos supervenientes, né? Algo que surge após a decisão do saneamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E ponto 2, esse pedido de esclarecimento me parece claro que não é um recurso, não é um embargo de declaração. Tá? Apesar de se afeiçoar aos embargos de declaração, não é um embargo de declaração. E aí a pergunta é, esse pedido interrompe ou suspende, ou, enfim, o prazo para um recurso, para um agravo de instrumento? Imagine que numa decisão de saneamento tem capítulos de decisões recorríveis de imediato, e outras não. De algum modo a parte pede um esclarecimento e, enfim, aí quando vai agravar, fala, não, você agravou fora do prazo, porque a decisão de esclarecimento ela não interrompeu o teu prazo para agravo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esses dois pontos. A pergunta é ótima, Marcelo, e realmente esse é um ponto de certa perplexidade. Como as decisões de saneamento ainda muitas vezes não são proferidas, né, muitos juízes passam por cima das decisões de saneamento, esse não é um problema quantitativamente ainda muito relevante, mas é um problema que vem sendo experimentado por alguns colegas. Alguns até me relataram que experimentaram esse problema. Então, eu vou dizer assim, o que eu diria para um advogado que tem esse problema prático. Eu concordo com você que o pedido de esclarecimentos que está ali não parece ser a mesma coisa que embargo de declaração. Agora, se o advogado está com receio de que vá perder o prazo para agravar de alguma decisão que é agravável de imediato, me parece que a conduta na prática mais adequada para ser feita é embargar de declaração. Quer dizer, se os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos, e se os embargos de declaração têm essa função também de prestar a obter esclarecimentos de uma decisão que tenha obscuridade ou contradição, né, me parece que o mais adequado é optar pelos embargos de declaração. Por quê? Porque o pedido de esclarecimento previsto no parágrafo 1º, embora ele seja uma ideia muito interessante, ele não tem todos os seus contornos definidos na lei. E não me parece que a gente possa dizer que ele interrompe o prazo recursal, porque interrupção de prazo precisa de regra expressa na lei. E o artigo 357, parágrafo 1º, não faz isso, ele não diz que haverá interrupção de prazo. Alguns autores têm dito que aquilo equivale aos embargos de declaração. Então, quando alguém pedisse esclarecimento, o juiz deveria, por fungibilidade, receber esse pedido de esclarecimento como um embargo de declaração, com os efeitos previstos na lei para os embargos de declaração. Agora, pense na seguinte situação, olha realmente o problema, né? Na decisão de saneamento, como você falou, existem certas questões que não são impugnadas de imediato, um deferimento probatório, que vai ser impugnado por ocasião da apelação. Ou então, existem outras questões que são impugnáveis de imediato, por exemplo, distribuição de ônus da prova. O juiz, na decisão de saneamento, distribui o ônus da prova. Essa distribuição pode ser impugnada de imediato, até porque a parte precisa saber de imediato quem tem que produzir qual prova para que ela possa se comportar adequadamente na instrução probatória que começa naquele momento. Então, vejam, se ela tem que agravar da parte da distribuição de ônus da prova, se houver qualquer obscuridade nessa parte da decisão de saneamento, como é que fica o pedido de esclarecimento? Quer dizer, a parte precisa ter o esclarecimento para que ela possa saber exatamente o que o juiz decidiu, é uma questão de cognoscibilidade, né? Eu não tenho como bem recorrer, eu não tenho como adequadamente impugnar, agravar aquela decisão, se eu não sei o que o juiz decidiu, se aquilo está confuso de alguma maneira. Então, ela precisa do esclarecimento para que ela possa bem recorrer. Mas se ela formula o prazo de esclarecimento e o juiz demora para decidi-lo, passa o prazo do recurso de agravo. E aí ela pode depois ver consumada aquela preclusão para o recurso cabível. Então, vejam, é um problema, realmente. Então, na prática, eu não ficaria discutindo nenhuma questão teórica.
eu embargaria de declaração ao invés de pedir os esclarecimentos, porque eu conseguiria obter o efeito prático de interrupção do prazo para o agravo. Então, essa é a dica que eu dou. Agora, ainda me parece que esse ponto precisa de um desenvolvimento doutrinário. Nem eu, nem acho que os colegas que têm analisado o artigo 357, parágrafo 1º, exauriram essa reflexão. Então, a gente precisa refletir mais sobre esse pedido de esclarecimento, sobre os efeitos que ele pode ter, até para a gente resolver esse e outros problemas. Não, eu fico imaginando assim, um pedido de esclarecimento que às vezes pode causar a própria reforma, né, naquele ponto da decisão que seria agravável de imediato. Eu vou ter que entrar com outro agravo, ou vou ter que entrar com agravo à toa, recolher custas à toa. Então, me parece que a decisão de esclarecimento e ajuste, ela integra o próprio saneamento. Daí, excepcionalmente ou não, deveria realmente interromper. Mas para a advocacia que está nos ouvindo, para os advogados de um modo geral, acho que a sua dica realmente é muito importante. Embarga. Até que a jurisprudência ou a doutrina, enfim, sedimente essa questão, embarga, isso interrompe o prazo e aí, enfim, depois recorre o que tiver que fazer, né? Eu concordo com você. A ideia do que os esclarecimentos integram a decisão de saneamento que tinha uma obscuridade ou contradição. Então, vejo como, ainda uma vez, se aproxima esse pedido de esclarecimento dos embargos de declaração. E lá na disciplina dos embargos de declaração, existe a possibilidade de complementação do recurso, né? Então, quer dizer, se eu recorro, se eu já tinha recorrido e depois é alterado uma questão por meio de embargos, eu tenho a possibilidade de complementar. Agora, no pedido de esclarecimento não existe. Então, se você formula o pedido de esclarecimento e agrava ao mesmo tempo, e depois do esclarecimento, aquilo mostrou a você que o seu agravo não abordou certas questões, você poderia complementá-lo. Provavelmente, se você tentasse isso, o tribunal ia dizer que a questão estava preclusa. Preclusão consumativa, você não pode recorrer novamente. Você não poderia formular um pedido de complementação do seu agravo, né? Então, realmente é um problema que precisa ser enfrentado, eu acho, esse problema do pedido de esclarecimento. Legal. Cabral, eu vou deixar essa última parte aqui da live, uns 10 minutos, assim, para você desenvolver um tema que eu sei que é muito caro para você e que eu acho muito relevante, que envolve o 926, né? Basicamente, os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Mas você trabalha muito com a ideia, né, de segurança, continuidade no seu livro, né, não a imutabilidade, mas a previsibilidade em algumas situações, com até alguns compensação, à luz do artigo 23 da LIMT, né, de modulação. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre essas questões que de algum modo envolvem estabilidade, mas a possibilidade de alterações e as preocupações que se deve ter quando for mudar um entendimento já consolidado. Marcelo, a pergunta eu acho que é relevante e é muito atual, né? A gente sempre pensou em garantir estabilidade dos atos processuais, impedindo a mudança desses atos, né? Então a gente trabalhava com o conceito de res finita, né? Quer dizer, uma coisa, a partir do momento em que um objeto teria sido discutido e exaurido num debate processual, você não poderia renovar essa discussão posteriormente. Então a gente imaginava que para garantir segurança, a gente tinha que impedir a mudança, né? E sempre foi assim. E é assim que a gente trabalhava com a coisa julgada, né? Os referenciais de imutabilidade, indiscutibilidade, que eram próprios da coisa julgada, eram baseados nessa ideia: discutir uma vez está imutável, não muda mais. Isso gerava uma certa perplexidade que, nos anos 2000, levou à emergência das teses de relativização de coisa julgada inconstitucional. Quer dizer, fatos supervenientes, provas descobertas posteriormente, revelavam uma injustiça da decisão, revelavam que o conteúdo da decisão era incorreto, e aquilo começou a levar a doutrina a defender uma superação atípica de coisa julgada. DNA, né, também, né? DNA, exatamente. Provas posteriores, né, como a prova de DNA. Uma perícia feita com incremento tecnológico, né, levava à descoberta de fatos que poderiam ter sido descobertos anteriormente, só que a tecnologia da época não nos permitia fazer isso. E aí você pode rever tudo aquilo que foi discutido. Então, essa era um debate em que a segurança jurídica da coisa julgada era confrontada com o valor de justiça. Me parece que esse debate todo sobre as estabilidades processuais, ele é um debate que tem que ser colocado num pano de fundo de qual é a segurança jurídica hoje. Qual é a segurança jurídica que o nosso sistema jurídico assegura?
qual é a garantia que nós temos de imodificabilidade dos atos de um processo. E eu defendia isso e fiquei feliz que o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veio nesse sentido, né, quando foi alterado. Que é o seguinte, hoje me parece que o formato de segurança jurídica do Estado contemporâneo, não é só do Brasil, isso é uma ideia que é aplicada ao mundo contemporâneo, tem que ser um formato de segurança jurídica mais fluido e dinâmico. Não há mais... Primeiro, a segurança já não é mais, como era no século XIX, a menina dos olhos do direito. A gente tem hoje preocupações outras de conciliar a estabilidade dos atos do processo com efetividade, com as mudanças que a sociedade contemporânea, que é essa sociedade que muda muito rapidamente em velocidade como a gente nunca viu, as relações jurídicas hoje são travadas numa velocidade frenética, né? E essas relações jurídicas muito mutáveis não conseguem ser acompanhadas por um formato de segurança jurídica que era aquele formato de segurança jurídica das ações do século XIX. Então, hoje, a gente tem que trabalhar com uma segurança jurídica que permita que nos processos posteriores as mudanças sejam incorporadas. Então, a gente tem que ter um formato de segurança que, ao mesmo tempo que garanta a manutenção do status quo, porque é importante, é um valor, né, a gente proteger o conteúdo dos atos que se produziram validamente no passado, mas que, de alguma maneira, abra uma margem de alterabilidade. Quando a gente verificar que novos conteúdos devam levar à modificação do ato, que esses novos conteúdos sejam incorporados também ao direito. O sistema tem que trabalhar um pouco com isso. E é por isso que eu proponho que a segurança jurídica atualmente seja compreendida dentro do formato de continuidade jurídica. A continuidade jurídica é um formato mais fluido e dinâmico da segurança jurídica. Ela pressiona a manutenção do conteúdo estável de um ato processual, por exemplo, mas ela não impede a mudança totalmente. Ela deixa uma margem de alterabilidade permitida. E outro lado dessa questão é que a segurança jurídica tradicional, ela prometia a gente uma segurança jurídica de imutabilidade que não existia na prática, né? A gente pensava lá, bom, coisa julgada. Eu fiquei discutindo certas questões durante anos, acabaram os recursos, coisa julgada. Ufa, estou finalmente imunizado, né? Aquilo não vai mais ser alterado. Não é verdade, porque ainda caberia ação rescisória. E na ação rescisória, de um dia para o outro, aquele conteúdo era alterado. Claro, tinha um prazo de 2 anos, mas a partir do momento que se desse procedência à ação rescisória e se procedesse a um novo julgamento, mudava-se de um dia para o outro o conteúdo imutável, entre aspas, imutável da coisa julgada. A própria previsão de ação rescisória, né, depõe contra a imutabilidade, né? Você já tem um mecanismo expresso para poder desconstituir a... Então, imagine uma empresa que entra no judiciário discutindo uma questão tributária, dizendo assim, eu tenho uma isenção, eu tenho direito a uma isenção pela minha atividade. Aí ela consegue a isenção, a Fazenda vem discutindo, coisa julgada. Aí ela acha que aquilo se incorporou ao patrimônio jurídico dela, né? E aí ela começa a programar suas atividades empresariais, assume dívidas, pega empréstimos, contrata funcionários, pensando que ela não vai ter que pagar aquele tributo. Aí vem, depois de anos, uma ação rescisória, às vezes depois de uma ADC no Supremo, e tenta desfazer aquela decisão. Então, de um dia para o outro, o empresário tem que pagar novamente o tributo. Então, vejam que o formato da coisa julgada anterior, aquele formato de segurança jurídica com imutabilidade, ele não só não se preocupava com a mudança, como não se preocupava em garantir segurança na superação da própria coisa julgada. E a continuidade jurídica, que é um formato mais fluido, como eu falei, ela se preocupa com os 2 momentos. Ela se preocupa em não fechar totalmente a mudança e permitir que, de alguma maneira, alguma margem de alterabilidade seja natural ao sistema, mas ela também se propõe a garantir segurança na mudança, ou seja, toda vez que a gente for superar uma preclusão, superar a coisa julgada numa ação rescisória, por exemplo, deve se preocupar em garantir pontes de segurança jurídica entre o regramento que era estável anterior e o novo regramento que vai ser operado pela superação. Então, numa ação rescisória, em que se dê procedência à ação rescisória e que se vá colocar um novo regulamento para aquela relação jurídica entre as partes, o judiciário poderia atuar regras de transição.
E aí entra em cena esse fenômeno das regras de transição, que são formas de compensar a mudança, a quebra de estabilidade e a mudança no conteúdo do ato estável. Então, quer dizer, toda vez que a gente for quebrar a coisa julgada, superar uma preclusão, o judiciário poderá acrescentar à sua decisão regras de transição para impedir uma ruptura abrupta entre um regulamento estável e outro, né? Garantindo, assim, uma passagem suave entre o regulamento anterior e o novo regulamento. Com isso, você garante segurança jurídica na mudança. E isso é muito importante no mundo contemporâneo. E o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas prevê exatamente isso. Notem, os colegas que estão nos assistindo, que o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro se aplica não só ao processo administrativo, como ao processo judicial também. Então, ele se aplica para qualquer quebra de segurança jurídica ou qualquer quebra de continuidade jurídica nesse cenário também do processo jurisdicional. Por isso, eu tenho defendido que o artigo 23 da LINDB consagrou na legislação esse formato de segurança como continuidade jurídica, exigindo que o judiciário trabalhe regras de transição. E que regras de transição são essas? Tradicionalmente, Marcelo, o tema se limitou ao estudo da modulação de efeitos. Até hoje a gente vê livros sendo publicados sobre modulação de efeitos, como se modulação de efeitos exaurisse o tema das regras de transição. E ele não exaure. A modulação de efeitos é apenas uma espécie de regra de transição. Existem muitas outras, estudadas no direito estrangeiro, normalmente no campo do processo administrativo e do processo tributário. Essas formas de compensação de regras de transição podem ser, por exemplo, uma compensação financeira. Então, eu vou quebrar a coisa julgada em favor de uma das partes, exijo que o adversário pague uma compensação financeira para que ela possa, por assim dizer, reduzir o impacto que aquela mudança de conteúdo numa ação rescisória, por exemplo, pode ter sobre essas condutas empresariais que foram tomadas, levando em consideração o conteúdo da sentença transitada em julgado. Além dessa compensação em dinheiro, existem certas relações jurídicas para as quais é adequada uma outra forma de regra de transição, que é a chamada ajuda de adaptação. Essa ajuda de adaptação é uma compensação, às vezes, de longo prazo ou em prestações, ou seja, não é um pagamento único, e que é feito em natura, não em espécie, não é em dinheiro. Então, isso pode ser feito com créditos de carbono, direitos de construção. Então, a administração pública está revogando, está pretendendo uma ação rescisória em que se reconheceu, uma sentença transitada em julgado, em que se reconheceu o direito de um concessionário. Então, aquele concessionário que tem uma concessão de longo prazo está se programando com base naquela sentença transitada em julgado. Vem a ação rescisória, modifica o conteúdo daquela sentença, retirando aquele direito do concessionário. A administração pública pode acenar com compensações no plano do direito de construir, né, permitindo que aquele concessionário possa ter vantagens em termos de superação de certas restrições de governança e estruturação urbana. Outra ideia entre particulares, isso pode ser também dado em certas compensações no plano de direito de vizinhança. Exemplos que a gente vê no direito estrangeiro também são interessantes. Interessante essa ajuda de adaptação em matéria ambiental, em que existem muitas formas de compensação que podem ser operadas pelos sujeitos do processo, que não são compensações em dinheiro, né? E eu tenho dado também um exemplo que é interessante, sofisticado, mas é interessante no plano de direito econômico. No plano de direito econômico, quando diversos agentes estão no mesmo mercado relevante, existe às vezes a possibilidade de que um desses agentes seja obrigado a fornecer acesso à infraestrutura essencial, né, que são instalações de infraestrutura cujo acesso deve ser garantido a outros players do mercado, né? Oleodutos, por exemplo, linhas de transmissão elétrica. Então, compensações de ajuda de adaptação podem também surgir a partir desse tipo de relação jurídica. Além disso, outras formas de regra de transição que a gente pode visualizar são cláusulas de exceção e de opção. Então, mudou um regime de servidor público, mudou um regime previdenciário. As regras de transição poderiam permitir que a pessoa opte por um regime ou outro, né? Se ela, de repente, numa relação de longo prazo ou de formação continuada, né, de formação progressiva, se ela tomou condutas que fariam com que ela tivesse a sua confiança ter que ser considerada e protegida, né?
E também a modulação de efeitos, por que não a modulação de efeitos, né? Que é prevista no próprio CPC, no artigo 927, na regulação dos precedentes que você salientou. O artigo 927, parágrafo 3º, consagrou a modulação de efeitos para a jurisdição em geral, não apenas para o Supremo Tribunal Federal, né? E o próprio STJ vem aplicando isso em muitos casos, né? Então, me parece que hoje qualquer tipo de mudança, né, abrupta, que poderia levar a uma quebra de continuidade jurídica em decisões judiciais, mudança de precedente, ação rescisória, devolução de prazos, quebra de preclusões em geral, pode ser acompanhada de regras de transição. O curioso é que nem os processualistas, nem os publicistas têm têm compreendido a necessidade da gente refletir sobre essa alteração, que é uma alteração no sistema muito intensa, que faz a gente repensar a segurança jurídica, que é um tema transversal no direito, que ele perpassa o direito público, o direito privado, o direito processual. Não tem o artigo 23 da LINDB, especificamente, não tem sido objeto de uma reflexão detida, nem por privatistas, nem por publicistas, nem pelos processualistas. Então, eu acho que urge que a gente tenha um caldo de reflexão maior sobre o artigo 23. E essas regras de transição, que sempre tiveram presentes, por exemplo, quando a gente estuda a norma legislativa, né, várias emendas constitucionais são acompanhadas de regras de transição. Nunca foram pensadas como estando acompanhando decisões judiciais, quer dizer, regras de transição redigidas pelo judiciário, né, acompanhando e, de alguma forma, condicionando os efeitos de decisões judiciais. Então, me parece um tema atualíssimo, que se liga muito com esse dinamismo, essa flexibilização da própria disciplina das estabilidades da coisa julgada. Não, e aí, eu aproveitando esse momento, eu acho que, né, para o pessoal que não estava no início da live, esse aqui é o livro, a terceira edição já, do professor Antônio Passo Cabral, Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas, entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Tudo isso que ele falou, desde a questão da modulação, da compensação, seja financeira ou não, enfim, essas ideias que ele trouxe, ele está abordando no livro, nessa terceira edição, já à luz do artigo 23 da LINDB. Então, realmente, essa parte ficou muito, muito interessante. E você falando, eu imagino logo, Cabral, aquela decisão lá da coisa julgada inconstitucional, a rescisória da coisa julgada constitucional, o Supremo vai daqui a 30 anos, fala que determinada lei inconstitucional que estava gerando uma pauta de conduta a ser observada durante anos, décadas, por uma empresa ou por uma pessoa física, e aí causa essa ruptura, essa quebra, o que é realmente terrível, né? Mas queria te agradecer, você tem aí 1 minuto para fazer o fechamento e deixar externar mais uma vez aí a alegria e a honra de poder te ouvir nessa quarta de manhã, tanto conhecimento, enfim, tantos aspectos práticos e teóricos juntos, e realmente foi muito interessante. Bom, só agradecer a você, Marcelo. Eu também prezo muito a nossa amizade e acho que você é um grande valor acadêmico, então discutir com você é sempre um prazer. Agradecer a ESA, a OAB do Rio de Janeiro, vou colocar sempre à disposição e dizer que o tema das estabilidades, hoje ele entrou no repertório do profissional do direito. Conhecer esse tema, conhecer os regimes de estabilidade e saber operar com todas essas ideias novas é absolutamente fundamental para a gente sobreviver profissionalmente hoje e saber quais são as alternativas e as estratégias adequadas para os nossos clientes. Então, conhecer o tema hoje é um diferencial. Espero que eu tenha trazido algumas informações úteis para a prática. Não, agradecer a todo mundo que participou. Até a Fabi aí, está saudando a sua exposição. Ó. Não estou vendo os comentários, então deixa um salve aqui para todo mundo. Não, Marçal, Luiz Vale, enfim, muita gente entrou já legal aí. Te agradecer, obrigado, pessoal. Se cuidem, vamos nessa. Valeu, Cabral. Um abraço, até logo. Um abraço.